E aí, pessoal, tudo belezinha? Bora para mais um vídeo. É o seguinte, ó. Vocês lembram que na última live do Noite Reflexivas, inclusive saiu um corte hoje, tá? Saiu um corte hoje, não, ontem, aliás. Eu tô gravando esse vídeo domingo, mas ele deve sair agora na segunda-feira. E é o seguinte: vocês lembram que o Crepe ele fez uma comparação super desonesta, super absurda? Eu até fiz um corte, coloquei para vocês ontem sobre a questão do orçamento da educação, né? Comparando, dizendo que o orçamento para a educação agora com o Lula é menor que o do Temer, não levando em conta uma série de fatores que a gente falou no corte, inclusive, apesar dele estar falando a verdade, mas ainda assim ele está sendo desonesto e não apontar para o público os fatores corretos. Então, o que importa é isso daqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Prestem atenção. Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, ó, vou compartilhar naquele layout tradicional para não tampar aqui a informação. E é o seguinte, eu estou aqui dentro do portal Transparência, tá? É aqui que se consulta informações, tá bom? É nas fontes oficiais, não é através desses causeiros de internet, não, tá bom? Vamos lá. O orçamento público para a educação esse ano de 2025 é esse daqui, ó. Tanto da receita quanto da despesa, muito equiparados, muito parecidos aqui, ó. 5,72 trilhões. Esse é o da receita e contando com a despesa, ó, 5,71 trilhões. Pois bem, vamos fazer o seguinte, ó, vamos puxar para o último ano que tem disponível aqui, que é 2021, ainda sob Jair Bolsonaro. Não tem aqui, tá, disponível no portal Transparência os anteriores. A gente pode até puxar. Mas aqui sim, a gente vai fazer uma comparação honesta, já com os fatores corretos, já com o teto de gasto do Temer, tá? Aqui, ó. Em 2021, ainda com Bolsonaro no governo, esse orçamento foi de 4,33 trilhões. Tá aqui, ó. 4,33 trilhões. Aí quando a gente vai para 2022, ele aumenta um pouquinho para 4,86, tá? Trilhões. Aí 23, primeiro ano do Lula, é isso que importa, gente. É isso que importa. Aí para 2023, o que que acontece? Tá aí, olha o aumento. De 4 na casa dos 5,26 trilhões. Ou seja, olha isso. Vamos voltar para vocês verem. Olha o aumento já com o Lula aqui, ó. Último ano de Bolsonaro era quanto? 4,86 trilhões o orçamento da educação, tá? Orçamento da educação. Aí, primeiro ano do Lula, tá aqui, 5,26 trilhões. 2024, segundo ano do Lula, 5,43 trilhões. Então, é uma escada, está subindo. É isso que o CREP esconde do público. O que que acontece? Apesar do teto de gastos do Temer, tá? Apesar do teto de... Deixa eu sair aqui um pouquinho e entrar de novo, vamos ver. Espera aí. Deixa eu fechar o site aqui e entrar de novo, que aí aparece o de 2025 já atualizado, que é 5,71. Tá aqui, já aumentou. O que que acontece? Apesar do teto de gastos do Temer, apesar disso, né, que travou, congelou os investimentos por 20 anos, foi necessário o Fernando Haddad elaborar o NAF, o novo arcabouço fiscal, para driblar essa questão dos congelamentos de investimentos. Apesar disso, o governo Lula vem subindo. Tá aqui, ó. Vem subindo, tá aqui, ó. Sim, marquem, gente. 5,72 trilhões. Tá aqui. Orçamento de 2025. Tá? O de 2026 ainda não foi aprovado, tá? Ainda não foi aprovado. Mas está subindo cada vez mais. 23, vamos de novo. Marquem aqui, ó. Era o de 25, 5,71 trilhões. O de 24, 5,43. O de 23, que foi o primeiro ano do mandato, 5,26. Ainda com Bozo, aí, ó. Nem chegava a 5 com Bozo. Então, assim, por isso que aquela comparação do CREP foi uma comparação extremamente desonesta, entende? Extremamente desonesta. Ele não leva em conta
que não dá para ele fazer uma comparação de orçamento antes do teto de gastos com depois. Ah, Adriano, mas por que que o Lula não revogou, por que que o Lula não revogou o teto de gastos? Por que que ele continua com o teto de gastos, já que o Jones Manuel diz que o Lula teve a chance de revogar? Gente, isso é evidente que isso é mentira. É evidente que isso é mentira. A composição no Congresso que a gente tem agora, neste momento, é essa daí, ó. Ó, é essa daí que está na tua tela. A gente tem 75,2% de deputados de direita na Câmara e 80,2% de senadores de direita no Senado. E detalhe, só um detalhe para você que não sabe, são esses caras que pautam as leis, que votam leis, que aprovam leis, que reprovam. Então, assim, é com eles que a gente vai ter que lidar se quiser revogar qualquer lei de austeridade fiscal. E aí, vai encarar? Então, assim, é muito fácil falar. Então, a comparação que o CREP fez foi uma comparação de alguém que é desonesto de verdade. É desonesto. Disso chama-se desonestidade intelectual que ele fez. Não foi à toa que depois, porque na hora, ao vivo, eu não me liguei muito bem, tá? Mas depois eu parei para pensar, fui conferir, falei, caraca, mas que cara desonesto intelectualmente. O cara fez uma comparação que sequer cabe fazer. Não cabe, gente. Não cabe fazer essa comparação. Isso que o Crep fez é o equivalente a você comparar um Messi, um Cristiano Ronaldo, com um jogador da década de 50, de 40, o futebol era outro, tinham outras regras, era um pouco diferente, o trabalho hoje é diferente. É você fazer esses tipos de comparações, esses tipos de anacronismo. Porque antes do teto de gastos, você podia ter orçamentos muito maiores. Hoje existem limites orçamentários. E quem que impõe esses limites, Adriano? As leis. As leis. A gente tem lei de responsabilidade fiscal, a gente tem a lei de diretrizes orçamentárias, LDO, né? A gente tem a lei orçamentária anual, a LUA. Então, tudo isso põe um limite. Não é que, o Lula quer pôr um limite no orçamento. Mentira, são as leis que põem. E o Congresso, e quem aprova o orçamento, o mais importante desse vídeo que eu quero que vocês entendam, quem aprova o orçamento é o Congresso, gente. É esse Congresso aqui, ó. Que o Lula, com a sua habilidade de diálogo, de negociação, né, de sentar para conversar com o outro lado que pensa diferente dele, está conseguindo fazer ano a ano esse orçamento aumentar, conforme eu mostrei aqui para vocês, dentro do portal Transparência. Ou vocês, web trabalhistas e web comunistas, vão dizer que o portal Transparência está mentindo também? Quer dizer que os dados oficiais do governo mentem? Porque daqui a pouco vocês vão estar dizendo isso. Só falta isso. Porque o Jones Manuel, por exemplo, ele já teve a pachorra de dizer que o IBGE não é essa Coca-Cola toda. Se o IBGE não é essa Coca-Cola toda, quem é? Você? Você, dono desse canal aqui, ó. É isso aqui que é essa Coca-Cola toda? Então, assim, gente, vamos cuidar para a gente não virar terraplanista, né? Porque esse web comunismo hoje e o web trabalhismo, eles estão andando lado a lado. Inclusive, tem treta aí, né? Parece que o Tamir e o Jones estão tretadinhos um com o outro, né? É treta de terraplanista. Treta de terraplanista, treta de saudosistas ali. De um lado, os aceleracionistas do Jones Manuel e do outro, os dugnistas, né? Lá do web trabalhismo. É complicado. No fim das contas, sinceramente, é tudo a mesmíssima bosta. E tenho dito.